Olá, alunos dos 7º anos. Vamos lá, aqui é o professor Gustavo Lima. Trazer essa ideia para vocês de matemática. Vamos trabalhar com triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Ok? Então deixa o teu caderninho de lado, que você vai fazendo também no seu caderninho. Pega aí o lápis, borracha e régua, para a gente poder fazer algumas construções e poder validar assim o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. Triângulo. O que é? Primeiramente, vamos aí entender o que é esse triângulo, né? Então, primeiro tópico. Polígono formado por 3 segmentos de retas, dou ênfase por apenas 3 segmentos de retas, ok? Então, vamos prestar bem atenção. Por possuir 3 segmentos de retas, 3 lados, ele pode ser chamado também de trilátero. Aí você vai já associar, né? Figura com 4 lados, quadriláteros. Então, figura com 3 lados, trilátero, ok? Então, vamos observar bem aqui. Em cada vértice, podemos observar um ângulo. Dou ênfase também. Todo triângulo possui 3 ângulos. Então, resumindo, triângulo vai ser a imagem, a figura que você vai desenhar, que tenha 3 lados. Esses 3 lados vão ser 3 segmentos de retas e cada ângulo vai ser formado aí nos vértices, nas junções desses lados, desses segmentos de retas. Então, teremos 3 ângulos e 3 lados. Mas aí, na hora de construir o triângulo, será que nós podemos construir esse triângulo com todas as medidas? Ou com quaisquer medidas? Observe isso, tente fazer, dê pausa no vídeo, tente fazer aí no seu caderninho, pegue a régua, pegue o seu lápis, quaisquer medidas, tente fazer aí uma figura com 3 lados quaisquer e tenta fechar, tá certo? É um polígono. O polígono é uma figura fechada formada por segmentos de retas. Então, tenta fazer aí no seu caderno. Vê se você consegue fazer um triângulo qualquer. E volta para cá para a gente poder bater essa ideia aqui. Vamos lá observar Pedro. Observe o problema de Pedro. Pedro está fazendo a atividade de desenho geométrico que o seu professor passou. Ele precisa construir um triângulo em seu caderno. As medidas do triângulo podem ser escolhidas por ele. Veja como ele fez. Então, veja como ele fez, mas também faça aí no seu, tá ok? Ele fez com as medidas 9, 4 e 3. 9 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. E aí vem a ideia, a dúvida de Pedro. Não entendo o porquê que eu não consigo construir um triângulo com medidas 9 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Dê pausa no vídeo, tente fazer também com essas medidas. Eu acredito que você já fez com outras quaisquer, mas tenta fazer com essas também, para ver se você consegue fazer aí esse triângulo. Tenta ajudar ao Pedro. Observe o que o Pedro tentou fazer. Essas aqui são foi o desenho que Pedro tentou iniciar, o triângulo que ele tentou formar. Mas e aí? É possível formar? Né? Ele desenhou ali ó, a base com 9 centímetros, um lado com 4 centímetros e o outro lado com 3 centímetros. Conseguiu formar um triângulo? Não, não conseguiu formar o triângulo. Ele não fechou a figura, então não é um polígono. Então, mas o porquê que ele não conseguiu fazer um triângulo com lados 9 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros? Tente pensar, tente chegar numa ideia o porquê que ele não conseguiu. E vamos lá ver o que Pedro pensou sobre isso. E aí você vê Pedro pensando. Será que existe alguma regra ou medidas mínimas para construir um triângulo? O que você acha? Você acha que precisa existir alguma regra, algumas medidas mínimas que possam sim construir um triângulo e outras não dão para construir? Porque aí você vê que na nossa imagem o que Pedro fez, o que possivelmente você fez no seu caderno com a sua régua e seu lápis, você viu que não dá para ele fechar um triângulo com essas medidas. Então, ó, vamos aqui entender um padrão, né? Ele lá pensou em algumas medidas mínimas ou alguma regra, algum padrão. Vamos entender o que ele pensou. Pedro percebeu que para construir um triângulo existem
triângulos com todos os lados iguais, existem triângulos com todos os lados diferentes, existem triângulos com apenas dois lados iguais, e aí cada lado do triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois, que é onde agora a gente recai na condição de existência do triângulo. Que aí ele observou que ele pôde sim fazer esses três tipos de triângulos, com todos os lados iguais, com apenas dois lados iguais, com todos os lados diferentes, mas nem todas as medidas podem ser feitas no triângulo. Então ele percebeu que cada lado do triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois. Então vamos aqui agora ver as outras tentativas de Pedro. Pedro tentou fazer esse triângulo aqui, ó, na malha quadriculada. Se você conseguir também, dê pausa no vídeo, tente fazer, você vai ver que realmente não é possível Pedro construir um triângulo com 10 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. A figura não fecha. Acredito que você também vai conseguir ver que ela não vai fechar. Outra imagem aqui que Pedro tentou fazer na malha quadriculada. E aqui ele conseguiu, ó. Ele fez um triângulo com todos os lados iguais e todos eles iguais a 7 centímetros. Mas em relação ao que Pedro tinha falado antes, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Para o triângulo que ele conseguiu fazer, é verdade isso? Se você observar bem, cada lado é menor que a soma dos outros dois? É verdade, Pedro está correto. Ele viu aí que 7 é sempre menor que 7 mais 7. Então ele conseguiu construir esse triângulo. Mas na primeira imagem, nessa imagem aí de 10 centímetros, 5 e 5, ele conseguiu? Não, não conseguiu. E a regra que ele encontrou de um lado ser menor que a soma dos outros dois? Será que aí também vai estar essa regra? Observe, 5 é menor que 5 mais 10. Sim, mas ele diz que cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois. Então, ó, o 10 também tem que ser menor que a soma dos outros dois. É verdade isso? 10 é menor que 10? Não. Então, realmente, o Pedro ele está correto no que ele está falando. Vamos observar aqui mais uma imagem que Pedro conseguiu fazer. Mais um triângulo. Ele conseguiu fazer aqui um triângulo com 9 centímetros, 8 centímetros e 4 centímetros. Ok, todos os lados diferentes dessa vez. Mas e aí? A condição de existência de um lado ser menor que a soma dos outros dois permanecem aí? Vamos observar? 4 é menor do que 9 mais 8. 4 é menor que 17. Verdade. 8 é menor do que 4 mais 9. 8 é menor do que 13. É verdade. 9 é menor do que 4 mais 8. 9 é menor do que 12. É verdade. Então, de fato, essa condição de existência que Pedro conseguiu encontrar como regra, ela está corretíssima. Então, pode existir triângulos com apenas dois lados iguais, com todos os três lados iguais e com todos os três lados diferentes. E a condição de existência mais importante é um lado ser menor que a soma dos outros dois. Então, ele conseguiu encontrar um padrão. Você também conseguiu? Verifica aí. Vamos agora, então, analisar o que Pedro conseguiu chegar. Exemplo. No triângulo com medidas 9 centímetros, 8 centímetros e 4 centímetros, podemos sempre, dou ênfase aí no sempre, identificar se existe um triângulo fazendo 9 menor que 8 mais 4. Sempre um lado sendo menor do que a soma dos outros dois. Então, 9 menor do que 8 mais 4, 9 é menor do que 12. 8 menor do que 9 mais 4, 8 é menor do que 13. E 4 sendo menor do que 9 mais 8. Então, 4 é menor que 17. Mas se você observar bem, essa condição de existência que Pedro conseguiu encontrar, que realmente nós, professores, trabalhamos com vocês em sala, ela é verdadeira. E se você observar bem, também, você consegue ver que não é nem necessário observar se todos os lados, cada um é menor que a soma dos outros dois. Por que não? Observe, se você tem medidas 9, 8 e 4,
Com certeza, de fato, de imediato, o 4 é menor do que 8. O 4 é menor do que 9. Então, já nem preciso fazer essa condição de existência, verificar a existência do triângulo, vendo se existe, tentando ver com o 4. É mais interessante para mim, tendo 3 medidas, lógico, sem a medida sendo 0, porque senão não vai poder fechar, tendo 3 medidas aí, sendo elas todas iguais, todas elas diferentes, 2 delas iguais, eu posso observar que o mais importante é eu pegar o maior lado e verificar se ele é menor do que a soma dos outros 2. Só para a gente relembrar, triângulo equilátero é aquele que possui 3 lados iguais. Triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais. E triângulo escaleno é aquele que possui 3 lados diferentes. Vamos observar o exemplo aqui. Ó. Verifique se é possível construir um triângulo com as medidas 11 cm, 8 cm e 8 cm. Se possível, construa. Ao invés de você já ir para o seu caderninho e tentar construir e ficar lá brigando com a régua e o caderno, se consegue ou não fechar o triângulo, verifica na condição de existência. Porque você verificando, você já consegue dizer se dá ou não para construir esse triângulo. Vamos observar aqui com a regrinha que Pedro trouxe e com a ideia que eu trouxe também. Em dar ênfase no maior lado. Se o maior lado for menor que a soma dos outros 2, eu consigo sim fazer um triângulo. Por quê? Porque o menor lado, veja, 8 é menor do que 11. Então, com certeza, 8 vai ser menor do que a soma de 11 com outra medida. Então, vai ser possível. Então, vamos dar ênfase aí na medida 11. Então, 11 sendo menor do que 8 mais 8, é possível sim construir um triângulo. Mas, vamos agora analisar, como eu disse, as outras medidas. 8 é menor do que 11 mais 8, que é 8 menor do que 19. Então, você consegue claramente construir esse triângulo. E esse triângulo aqui, por ter 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Ok? Então, como já foi dito, o triângulo possui 3 ângulos. Ok. Vamos lá. Se o triângulo possui 3 ângulos, nessa nossa imagem, observa bem na tela, ela tem aqui, ó, 3 ângulos. 2 de 45 graus e 1 de 90 graus. Só para não perder a ideia. Esse triângulo é um triângulo retângulo, porque existe um ângulo de 90 graus, existe o ângulo reto. Bom, então, como podemos ver, ao somarmos os ângulos internos desse triângulo, o resultado será 180 graus. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, ó, novidade. Isso vai acontecer para todos os triângulos. Em todo e qualquer triângulo, a soma das medidas dos 3 ângulos tem que dar 180 graus. Ah, então se o teu professor ou você encontrar um exercício lá quando estiver estudando, tanto aqui no EducaPE quanto pesquisando, você vai encontrar um triângulo com duas medidas e um para descobrir. Ah, então você vai conseguir descobrir, já que você sabe 2 dos ângulos e um está faltando. Por quê? Porque a soma dos 3 tem que dar 180 graus. Pense. Mas vamos lá então para nossos exemplos. Exemplo 1. Determine a medida do ângulo desconhecido no triângulo abaixo. Observe bem, temos aqui um triângulo com ângulos 26 graus, 135 graus e x. Esse aí é o x da questão. De fato, você vai tentar encontrar a medida desse ângulo x. Dê pausa no vídeo, tente fazer e volta para cá para ver minha explicação. Vamos aqui com a solução. Como a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus, dou ênfase no sempre, tá? Ele sempre vai ser 180 graus. Podemos fazer da seguinte forma. X mais 26 mais 135 é igual a 180. Ok, a soma dos 3 ângulos dá 180. X mais 161. Opa, de onde veio esse 161? Veio de 26 mais 135. Então, x mais 161 dá
180 graus. Vamos dar continuidade. Mas observe bem. Agora você reduziu as parcelas. Você tinha 3 parcelas que somadas dava 180. Apenas agora 2 parcelas dá 180. Se uma delas é 161, como é que eu vou descobrir o valor da outra? Então eu vou fazer a ideia do seguinte, da operação inversa da adição. Ok? Então, a operação inversa da adição é o quê? Subtração. Então, para descobrir o valor do ângulo x, eu faço 180 graus menos 161 graus. E agora chego a 19 graus. Então, 19 graus é o valor do meu ângulo x. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Espero que você tenha conseguido acertar essa daí. Vamos para o próximo. Exemplo 2. Lucas recebeu uma charada de matemática para resolver. Faça com ele. Então você aí, pega o caderninho, dá pausa no vídeo e tenta fazer essa questão, ok? Vamos lá. Em um triângulo isósceles, sabe-se a medida de um ângulo e os outros dois são iguais, são desconhecidos. Esse ângulo conhecido tem medida de 40 graus. Determine a medida dos outros dois. Vamos lá. Vamos pegar os dados. Temos aqui um triângulo isósceles. Relembrando o que eu já havia dito. Triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais. Então, por consequência, tem 2 ângulos iguais e um diferente. Então, na nossa charada, na charada que Lucas recebeu, ele já diz que o ângulo conhecido, ele é o quê? 40 graus. E os dois iguais desconhecidos, eu não sei. Então, vamos fazer esse esboço aqui, esse esboço desse triângulo com 40 graus para o ângulo conhecido e x para os dois ângulos desconhecidos. Observando o esboço do triângulo ao lado, fica mais fácil. Acredito que fica mais fácil para você encontrar, sim. Então, vamos lá remeter a nossa última explicação, que foi a soma dos 3 ângulos tem que dar 180 graus. Isso é sempre. Dou ênfase nesse sempre aí, tá bom? X mais 40 dá 180. Então, dessa soma aí, eu vou retirar o valor que eu já conheço, que é o 40. Então, vou retirar de 180 40, ficando que x mais x vai dar 140. Pense bem, para que 2 números iguais somados dê 140, só pode uma única forma isso acontecer. Que forma é essa? X só pode ser 70 graus. Então, chegamos à conclusão que o ângulo x do nosso triângulo tem 70 graus. Obrigado por ter assistido a essa aula. Espero que tenha gostado. Se quiser comentar, vai lá no canal e continua assistindo às aulas do EducaPE, ok? Compartilha também e chama teus colegas. Até a próxima.